bom dia, boa semana para você. Estamos na segunda-feira e hoje nós vamos começar o livro de Lucas. Na verdade, começamos na sexta, capítulo 1, estamos no capítulo 2. Bom dia aqui, meu querido Rogério Marluce. Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Raquel, beijo no coração, Raquel. Bom dia, meu amigo Minias Coelho. Bom dia aí, ai meu Deus do céu, Griciara, bom dia também, né? Bom dia para cada um de vocês, né? Bom dia. Não se esqueça da nossa Manhã com Deus. Você pode convidar pessoas para participar ou pelo menos conhecer a nossa Manhã com Deus. Não deixa que a bênção seja só para você, mas seja para outras pessoas. Tem uma seta aí no Instagram, uma seta que você pode compartilhar. Compartilhe para pelo menos 5 contatos seus. Pega lá, aperta a seta, vai aparecer os seus contatos do Instagram e compartilhe para 5 pessoas. Vai cada dia compartilhando para 5 pessoas diferentes, depois repete de novo, para que as pessoas possam conhecer cada vez mais a nossa Manhã com Deus, não é? Bom dia aí, Luciana Severino, como é que você está, meu amigo, meu xará? Como é que está a saúde? Estamos orando por você aqui, oramos ontem no culto e vamos continuar orando, né? A Leida lá da Itália, bom dia, cada um de vocês, a Tatá, né? Cada um que passou aí, que passa rapidinho, nem todo mundo eu consigo perceber. Você também que está assistindo a nossa live Manhã com Deus através das reprises do YouTube, não se esqueça, compartilhe também, compartilhe o link para outras pessoas, para que mais pessoas possam conhecer a nossa Manhã com Deus. E toda vez que a gente colocar um post, e todo dia a gente coloca um post falando de uma oração no nosso Instagram, vai lá, dá um clique, dá um joinha e comente, fale como a Manhã com Deus tem sido abençoado para a sua vida. Tudo isso você está nos ajudando a evangelizar, porque nós temos que evangelizar. E hoje o maior campo missionário da internet deu uma pausa ali por causa que a internet aqui ficou meio ruim, mas ela voltou ao normal. Na verdade, eu mudei para o meu 4G e aí conseguiu voltar ao normal, não é? Bom dia a cada um, mas vamos lá, vamos para o capítulo 2, não é? Capítulo 2, e nós vamos falar também de oração. Nós estamos falando dos vários tipos de orações e hoje vamos falar da oração incessante, tá? Mas antes, vamos ler junto comigo o capítulo 2 de Lucas, que diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador, acho que era um parente meu, da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também saiu a Galileia, a cidade de Nazaré. Foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquele dia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador,
que é o Cristo, o Senhor, e isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta de uma faixa e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu o anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deu-lhe o nome de Jesus. Este nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. E conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito. Ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o seu servo segundo a tua palavra, porque os teus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados como ele se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa e, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado, agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa de Páscoa, e quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem o que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre companheiros de viagem, andaram o dia inteiro. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. E todos que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco?
seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Então compreenderam, porém, não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. É um capítulo longo, podia falar tantas coisas, são tantas histórias extraordinárias que estão nesse capítulo. A história da época do nascimento de Jesus, e histórias de quando Jesus era bebê, quando Jesus ainda era bem criança e quando Jesus ainda criança se perdeu, que na verdade não se perdeu, estava no templo já ensinando diante dos doutores. Esse Lucas é o único que se preocupa em falar alguma coisa nesse período de infância de Jesus. A gente não fala muito sobre a infância de Cristo, mas Lucas, pesquisando, porque o livro dele é feito em base de pesquisas, ele pesquisou e ao pesquisar, certamente falando com Maria deve ter relatado isso a Lucas, e ele vai pincelando algumas coisas que aconteceu na infância de Jesus. Eu poderia falar do nascimento de Jesus, da manjedoura, que é algo extraordinário, a forma que os anjos chegam aos pastores e levam os pastores para adorar ao menino Jesus. Também é extraordinário como o menino Jesus encontra Simeão, um homem que tinha ainda uma esperança mesmo velho, a esperança de ver o Salvador. E essa esperança não foi lhe negada, mesmo velho, mesmo criança, Simeão viu Jesus, o Salvador do mundo. Ou a história daquela mulher chamada Ana, mais uma Ana na Bíblia, que era uma viúva de 84 anos, que adorava a Deus de dia e de noite no templo, orava, jejuava, e Deus a presenteou, ela conhecendo o Salvador do mundo, que é Jesus, mesmo ainda criança. Podia continuar falando nessa história que como é que Jesus se perde dos seus pais e fica 3 dias, imagina você perder o seu filho por 3 dias, você ia ficar doido, eu ia ficar maluco, e por 3 dias procurando Jesus, criança ainda, e acha Jesus no templo. E o que estava fazendo esses 3 dias? Ele estava ensinando os doutores, impressionando as pessoas, os mestres da lei, com o seu conhecimento e com a sua sabedoria. E quando perguntam a ele: o que você está fazendo aqui, meu filho? Ele estava aflito. Por que está me procurando? Eu estava na casa do meu pai. E na hora eles não entenderam bem o que Cristo estava querendo dizer, mas eu gosto que o texto diz que Jesus era submisso aos seus pais. Não era a intenção dele se rebelar contra ele ou respondê-lo. Apenas estava falando uma verdade. Eles não compreendiam naquele momento. Mas a palavra que eu quero deixar para você é um verso que se repete 2 vezes nesse capítulo. Por 2 vezes nós lemos esse verso. Maria guardava todas essas palavras, tudo o que acontecia, e meditava no seu coração. Você vai ver isso no verso 19, e depois você também vai ver isso no verso 51. No verso 19 e o verso 51, nesse capítulo 2 de Lucas, você vai ver essa mesma frase. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Primeiro, isso nos revela que foi Maria que falou tudo isso para Lucas, porque ela guardou tudo no coração. Ela guardou aqueles acontecimentos. Foi ela, certamente, que descreveu esses acontecimentos para Lucas, e ele escreveu. Mas o que eu quero que você entenda é que nem tudo você precisa falar para outras pessoas. Nem tudo você tem que compartilhar. Tem algumas coisas que você tem que guardar no seu coração e meditar sobre aquilo.
Tem algumas coisas que você tem que ruminar por si só. Às vezes nós temos na nossa ansiedade ou mesmo na nossa empolgação falar tudo para as pessoas, contar para as pessoas todas as coisas que passam no nosso coração, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, mas nem todos compreendem, nem todos querem ajudar e infelizmente alguns ainda querem nos prejudicar. Maria estava ali guardando no seu coração cada um daqueles relatos. Ela sabia que não era hora de compartilhar sobre isso. Como é que ela vai falar para as outras mulheres? Olha, sabe quem é meu filho? Quem? Seu filho é quem? Ah, meu filho é bom, meu filho é Deus. Como é que ele vai falar isso? Como é que ele ia poder falar para as outras amigas? Olha, quem é seu filho? Meu filho é o Salvador do mundo. Como é que você sabe? Quando ele nasceu, quem falou para mim que ele ia nascer era um anjo. Eu tive ele virgem. Sabe, quando ele nasceu, veio um monte de pastores falarem com ele, porque eles viram um anjo dizendo que meu filho é o Salvador do mundo. Sabe, eu estava com meu filho pequeno e chegou o profeta Simeão, grande homem de Deus, um grande homem de Deus, já velhinho, esperando o Salvador do mundo, e quando viu meu filho, falou: eis o Salvador do mundo, o homem que vai trazer contradições aqui em Jerusalém. Depois, eu estava também com meu filho pequeno, e aquela mulher de Deus, de 84 anos, a Ana, você deve ter ouvido falar dela, ela quando viu meu filho, ela começou a orar, a louvar a Deus e dizer que ali estava o Salvador do mundo. E teve uma vez que eu perdi meu filho em Jerusalém, no meio da festa, e ficou 3 dias perdido. Só encontrei depois de 3 dias. E sabe o que ele estava fazendo? Ensinando os doutores, os mestres da lei, que estavam impressionados com a sua inteligência. Você já imaginou se Maria contasse isso para as outras pessoas, para as outras mulheres? Qual seria a reação das outras mulheres? Qual seria a reação das pessoas? Será que as pessoas teriam a reação positiva? Será que não iriam criticar Maria? Será que não iriam dizer que Maria é mentirosa? Será que não iriam perseguir Jesus já criança? Maria sabia que não era hora de contar essas coisas para ninguém. Ela apenas tinha que guardar no seu coração e meditar sobre elas. Você precisa ter essa sabedoria. Tem coisas que eu preciso contar para as outras pessoas. Tem coisas que eu preciso compartilhar. Tem coisas que eu preciso guardar no meu coração, para no tempo certo revelar a todo mundo. Não porque eu tenho medo do diabo, não. Não porque eu tenho medo de terceiros, não. Mas porque eu tenho que ter a sabedoria de entender que tem tempo para tudo, como disse Salomão. E algumas coisas é tempo apenas de meditar, de guardar no coração. E outros momentos é tempo de falar. Você precisa discernir os tempos das coisas que acontecem ao seu redor. É tempo de compartilhar ou é tempo de guardar? Fica essa lição aí, essa dica de Maria nesse capítulo 2 de Lucas. E hoje eu também quero falar com você. Você sabe, você que nos acompanha sabe, nós estamos falando sobre tipos de oração. E nós estamos usando um livro, não é? Um livro de Richard Foster sobre oração. Você pode adquirir a apostila dessa semana de oração entrando no nosso Telegram ou pedindo pelo WhatsApp. Mas se você entrar num grupo de Telegram, vai estar lá a apostila, já está lá, você pode baixar, você pode imprimir a nossa apostila dessa semana sobre os tipos de orações. Deixa eu usar o plural certo, tipos de orações. E hoje eu quero falar de um tipo excepcional, talvez um tipo que é mais citado na Bíblia, que é a oração incessante. Sim, oração incessante, já dizia a palavra de Deus, orai sem cessar. Orai sem cessar, não pare de orar. Na oração incessante é aquela oração
que eu estou sempre buscando a Deus e orando e falando com Ele. E como eu posso fazer isso? Eu posso fazer essa oração incessante, essa oração que é orar sem cessar, de três formas. Preste atenção nessas três formas de oração incessante. Porque muitas pessoas dizem, eu oro sem cessar, estou sempre pensando em Deus e orando, mas muitas vezes ele não está orando mesmo, ele pensa em Deus e distrai. Como eu posso orar sem cessar? Existem três formas de orar sem cessar. A primeira forma eu vou chamar de oração ardente. O que é oração ardente? É quando eu sinto de Deus que eu preciso orar naquela hora. Sim, o Espírito Santo está dentro de você, para você que é cristão. E como o Espírito Santo está dentro de você, você precisa ser sensível à voz do Espírito que vem dentro de você. E como vem a voz do Espírito dentro de mim? Como ele está dentro de mim, o que tem dentro de mim? A minha alma. E o que a minha alma é? A minha alma também é as minhas emoções. Então, não é que o Espírito Santo vai falar comigo através de uma voz, alô, pastor Severino, vai orar. Não, ele vai tocar nas minhas emoções, porque ele está dentro de mim. E ao tocar nas minhas emoções, ele vai dizer o seguinte, vai me dar uma vontade, é hora de orar. Você está precisando orar. Eu não sei porquê, mas ora. A oração ardente é aquela que eu estou sensível a Deus, que quando Deus falar para mim, fora do meu tempo de oração, ora, eu paro tudo e oro. Paro tudo, eu posso estar na rua, eu posso estar no carro, eu abaixo, eu desligo o rádio, ou falo com o irmão do lado, vamos orar. Mesmo prestando atenção na estrada, Senhor Jesus, eu sinto ardentemente uma vontade de orar. Então, porque o Senhor está me pedindo, é porque eu preciso orar. Talvez é por proteção na estrada, talvez o Senhor está vendo um acidente que eu não estou vendo, talvez o Senhor está vendo algo que está acontecendo com meu filho, talvez você está vendo um bandido tentando entrar na minha casa, talvez o Senhor está vendo uma seta demoníaca aí na minha vida, na vida dos meus, e o Senhor está me incomodando a orar, a mexer os céus. Então eu vou orar, eu vou clamar. A oração incessante é primeiro uma oração ardente, é aquele tipo de pessoa que está sensível à voz do Espírito e às vezes o Espírito diz, ora, é hora que você está precisando orar. E ele fala. Mas você não pode nessa hora falar, vou orar quando chegar em casa, eu vou orar. Não, quando chegar de noite eu vou orar porque eu estou com vontade de orar. Não! A oração incessante não tem lugar, não tem hora. Você tem que parar tudo quando o Espírito Santo diz, ora! É a primeira parte da oração ardente. Eu tenho essa sensibilidade. A segunda parte é a oração inspirativa. Presta atenção. Oração incessante. Eu oro de forma sem parar. Quando eu tenho a sensibilidade da oração ardente, quando o Espírito Santo fala comigo que é hora de orar. E também quando eu tenho a oração inspirativa. O que é oração inspirativa? É quando Deus me inspira a orar através de exemplos. Como é isso? Por exemplo, eu estou lendo aqui, junto com vocês, o livro de Lucas. E eu acabei de dar uma reflexão sobre a atitude de Maria. Maria que guardou tudo no seu coração e começou a refletir. E se você foi tocado, talvez o Espírito Santo diga, você está precisando fazer igual Maria, hein? Em vez de ficar falando para todo mundo, você está precisando guardar para você algumas coisas e refletir. E essa palavra te inspirou. E ao te inspirar, o que você tem que fazer? Orar. A oração inspirativa é quando Deus me inspira em algum exemplo bíblico ou de alguém, ou da história de alguém. Então, quando eu leio a Bíblia e eu vejo algo que me inspirou, o que eu tenho que fazer? Orar para ser igual àquilo que me inspirou. Então, orar é parar aqui e falar, Senhor, como Maria, me ajuda a entender o tempo das coisas. Me ajuda a entender que existe tempo de falar e existe tempo de guardar no meu coração. Me ajude a ter as mesmas atitudes de Maria. É oração inspirativa.
Às vezes você está lendo a Bíblia e está lendo a história de Davi. Uau, Davi matou Golias, aí o Espírito Santo vem. E você, quando é que vai enfrentar os seus Golias? Aí você para e faz uma oração inspirativa. Foi inspirado pela história de Davi e diz: Senhor, me dê a mesma coragem, me dê a mesma atitude de Davi, que eu não tenha medo de enfrentar meus Golias. Ou então estou lendo um livro, meu filho leu um livro da história de John Wesley, quando eu li, quando era jovem também, e você pode estar lendo um livro da história de John Wesley, um homem cheio do poder de Deus que pregava o Evangelho a tempo e fora de tempo, e você se inspirar com aquilo. Senhor, me dê a mesma garra de John Wesley, me dê a mesma vontade, me dê o mesmo amor, me dê a mesma paixão. A oração inspirativa é quando parecer algo na Bíblia ou em qualquer lugar, talvez um amigo que você vê, nossa, aquele homem tem buscado, Senhor, me ajuda a buscar como aquele meu amigo tem buscado. É quando Deus me mostra situações bíblicas ou ao meu redor que me inspiram. E essa inspiração não pode ficar só na inspiração, ela tem que se transformar em oração. A terceira forma de você orar sem cessar é vendo a oportunidade das coisas que estão ao seu redor. Veja, primeiro você ora sem cessar através da oração ardente. É aquela oração que o Espírito Santo incomoda você, que é hora de orar. Dá um fogo dentro de ti. A segunda forma é a forma da oração inspirativa. Ao ler a Bíblia, ou ler um livro, ou ver pessoas ao seu redor, você se inspira e começa a orar para ser como aquela pessoa, ou ser como aquele personagem bíblico, a fazer como aquele outra pessoa fez, cheio de Deus. E a terceira forma que eu falei é a oração, que você vê a oportunidade nas coisas que estão ao seu redor. O que é isso? Você está numa fila do supermercado. Quantas vezes você vai no supermercado? Eu vou várias vezes. E você já ficou quantas vezes na fila do supermercado, na fila de um banco, na fila de uma lotérica para pagar uma conta? E no meio daquela fila, que tal você usar uma oportunidade que está ao seu redor para orar? Ora por aquelas pessoas que estão naquela fila. Senhor, o Senhor conhece essas pessoas? Eu não conheço. Mas cada um tem uma história. Cada um tem uma vida. E eu não sei se todos te conhecem. Eu não sei se todos ainda conhecem o seu amor. Eu não sei se todos ainda conhecem o teu Evangelho. Dê uma oportunidade para cada uma dessas pessoas que estão nessa fila comigo a conhecer o Evangelho. Ajude aqueles que talvez esteja deprimido, talvez esteja oprimido por Satanás, o liberte. Talvez ninguém nunca orou por essas pessoas que estão na fila comigo, mas eu estou aqui na minha mente, orando por elas, orando, intercedendo, pedindo a libertação, uma cura, um milagre na vida de cada um. Olha, você já fez isso? Quando eu estava estudando isso, nesse livro, me impressionou. Sabe que eu nunca fiz isso? Sabe que quando eu nunca parei para pensar nisso? As oportunidades que estão ao meu redor e transformá-los em alvo de oração. Pessoas que eu vou esbarrando nelas e orar por elas. Pessoas que todo dia quando eu vou na padaria, 3, 4 pessoas me pedem alguma coisa, vai me mendigando. Pessoas que eu tenho, Senhor, ajude a sair dessa situação de vida. Orar sem cessar é ver as oportunidades de oração também que estão ao seu redor. Talvez você passe num acidente e vê alguém machucado, alguém caiu de moto e você interceder, ajude aquele homem. Eu não conheço, mas ajude aquele homem. É você ver a notícia da televisão falando que não sei quantas pessoas morreram de Covid e você estender as mãos ali para a sua tela de TV. Senhor, muda o quadro da saúde do meu país. A cada situação ao seu redor, você vê uma oportunidade de oração. Isso é orar sem cessar. Orar sem cessar tem que ser ou ardente, ou inspirativa, ou através de oportunidades que está ao seu redor. Entendeu? Então vamos, se você entendeu, curta, escreva no seu Instagram, no seu Facebook, fala com as pessoas que existe amanhã com Deus.
todos os dias de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Compartilhe com as pessoas aí ao seu redor, aperte na setinha, compartilhe para o máximo de pessoas possível, ok? A outra coisa que você pode nos ajudar a divulgar é tirando um selfie. Sim, você pode tirar um selfie aqui, não é? Então eu vou começar a falar a hora do selfie, tá? Senão a pessoa tira, algumas pessoas tiram, eu fico assim, falando, ó. Então eu vou, a partir de amanhã, não hoje, para não pegar você de surpresa, ter a hora do selfie. A hora do selfie, vou fazer carinha de jovem, né? Sei lá o que. Vou fazer uma carinha assim para você tirar. Para quê? Você tira o selfie e coloca isso no story do seu Instagram. Você coloca no story, olha, e marca a igreja, né? @Igreja Nazareno Vila Velha. Você diz assim, olha, manhã com Deus, esteja conosco. Então tudo isso nós estamos fazendo para evangelizar, não para me fazer ficar conhecido ou ficar a igreja conhecida, mas para abençoar pessoas. Eu conto com você para juntos abençoar pessoas, ok? Colocou sua oração? Apertou aí o balãozinho de interrogação? Eu vou orar agora para terminar pelos seus pedidos de orações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui, Pai amado, cada família aqui representada, cada irmão, nessas tantas pessoas que estão aqui junto comigo orando numa segunda-feira, clamando, oramos pelo nosso país que está vivendo uma pandemia, oramos no nosso estado, nossa cidade de Vila Velha que entrou, Pai amado, no módulo vermelho, já não tem escolas, que o Senhor possa estar ajudando a isso não piorar, para que não possamos entrar em lockdown, Pai amado, como outros lugares entraram. Derrame a Tua graça sobre nós, abençoe os médicos, abençoe os nossos governantes, para ter um mínimo de sabedoria e bom senso diante desses dias difíceis. Que o Senhor possa, Pai amado, abençoar, Pai, a vida do Severino, que ele possa, Pai amado, ver o Senhor abençoando, tirando a febre dele e o ajudando, Pai amado, a sair dessa Covid. Abençoe a Lena, proteja, Pai amado, seus pais, seus familiares. Ó Deus, proteja nossas crianças, nosso ministério infantil. Que o Senhor possa tirando as dores no corpo da Lena, em nome de Jesus. Queremos, Pai amado, orar pela Edneuza, Pai amado, a irmã da Lena que está angustiada. Dê um toque, Pai amado, de calma e de paz na vida dela. Abençoe os pastores da nossa igreja, abençoe cada irmão da nossa igreja, abençoe as finanças da nossa igreja, Pai amado, em nome de Jesus. Queremos orar pelo Melissa, Pai amado, e também pelo Amaral, que está internado pelo Covid. Em nome de Jesus, ajude a vida deles. O amigo da Alice, que também está mal por Covid, que o Senhor possa dar um toque de cura ali. Queremos que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o Alessandro, o Diego, Pai amado, para que eles possam, os vizinhos da Clara, que o Senhor possa abençoar a vida deles, Pai amado, dar um toque de cura, de bênção na vida dessas pessoas. Abençoe cada um de nós. Oramos, Pai amado, pelo José Henrique, Pai, que está com febre. Também oramos pela vida dele, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos pela Mara, pela Larissa, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa derramando a Tua graça na vida deles, Pai. Oramos também para o Rosivaldo, para o Sérgio, para a Edi, a Grazi, a Fátima, a Alice, Pai amado, e a Alícia, que o Senhor possa estar abençoando. Abençoe a Eva, abençoe a Leone, a sua saúde. Vai abençoando cada um de nós. Abençoe meu amigo Nenel, a Márcia, Pai amado. Derrame a Tua graça na vida de cada um, de cada pessoa que está aqui, Pai. É que eu te peço, te agradeço. Também quero lembrar da Alice Eloá. Derrame a Tua graça na vida dessa menina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe. E amanhã nós estamos juntos aqui na nossa Manhã com Deus. Até amanhã. Tchau.